Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Começamos mais uma mesa do nosso curso, e nossa última mesa, infelizmente. Queria dar boas-vindas ao professor Luiz Eduardo, ao Roberto Libigotti, que está aqui conosco, e a todos que estamos acompanhando aqui ao vivo. Bom, primeiramente, queria agradecer a toda a equipe do curso, a Isabela e o Arthur, que são nossos bolsistas, ao nosso parceiro, que é o Conselho Indigenista Missionário, e mais especificamente na pessoa do Haroldo Heleno, que tem sido nosso parceiro e confiou no nosso trabalho desde a primeira edição do curso. Mais do que parceiro, ele se tornou um amigo nesses últimos 4 anos. Vou passar a palavra rapidamente aqui para o professor Luiz, e professor Luiz, fica à vontade. Boa noite, professora Helena, ao Roberto, companheiro do CIMI, boa noite a todas e todos, cursistas, né, que vêm participando com a gente desde o início deste curso, dessa quarta edição do curso História, Cultura e Mobilizações Indígenas na sala de aula. A gente queria agradecer muito mesmo a presença, a participação, né, ativa de vocês, né, e também agradecer enormemente ao nosso parceiro, que desde nesses últimos 4 anos, né, como a Helena vem apontando em todas as falas, né, vem viabilizando esse curso, que é o Conselho Indigenista Missionário, não só apenas aqui a Regional Leste, né, mas também a gente já teve companheiros de outras regiões, outras representações do CIMI, como na noite hoje nós vamos ter companheiros do CIMI Sul, né. Então, a minha fala vai ser bem breve, ela se refere sobretudo ao processo agora de finalização dessa quarta edição do nosso curso, tá? Então, a gente queria só lembrar a vocês que o certificado de 40 horas vai ser concedido apenas aos cursistas que tiverem 100% de frequência, né? Essa frequência, ela é tanto síncrona, ela pode ser alcançada de forma síncrona, né, com a participação nesses eventos online, que a gente, hoje é o último, né, o quinto evento, ou também, alternativamente, de forma assíncrona, realizando as atividades que a gente tem enviado também para vocês, né? Então, por exemplo, um cursista pode ter participado de dois eventos síncronos, e aí ele faz 3 atividades assíncronas naqueles eventos que ele não pôde, porventura, participar, né? Então, a gente vai ter agora até o dia 30 de novembro, então nós teremos mais ou menos um mês para completar essas frequências, e nós vamos, já amanhã, a partir de amanhã, iniciar o processo de certificação, que vai ser feito da seguinte maneira, né? Esta semana, a gente já vai enviar o certificado para aqueles cursistas que tiverem presença de 100%, seja da forma síncrona ou combinando com frequência síncrona. Então, a gente está fazendo todo o levantamento de frequência, e aqueles que tiverem a frequência alcançada já a partir de hoje, a partir dessa semana, a gente já vai emitir e enviar o certificado, né, que é um certificado de 40 horas, emitido pelo IF Sudeste MG, tá? E os demais cursistas, nós vamos fazer uma busca ativa, né, ao longo da próxima semana, e ao longo das próximas semanas, né, até meados de novembro, a gente vai enviar e-mails específicos, lembrando a todas e todos as atividades que ainda se encontram pendentes, tá? E aí a gente, né, considera que vai ser possível, sim, certificar um número considerável de cursistas, tá? A gente só lembra que a metodologia do curso é feita dessa forma porque a gente conta muito com o protagonismo, com, né, um empenho de vocês, tanto para, né, participar com as atividades síncronas aqui, mas também por fazer essas atividades assíncronas que demanda assistir os vídeos, muitas vezes também buscar as fontes que a gente indica para vocês a cada encontro, tá? Então, a nossa convicção é de que nós
procuramos selecionar, né, um material socialmente referenciado, né, sobre as questões indígenas, para esse processo também de transposição desses temas para a sala de aula, né? Então, sempre de uma maneira muito responsável, de uma maneira pautada exatamente nesse trabalho sério e de longa data que é feito tanto pelo Conselho Indigenista Missionário, que é o nosso parceiro fundamental no projeto, mas também pelas diversas entidades indígenas, diversas entidades indigenistas e as lideranças que vêm passando nas nossas mesas síncronas aqui, também com os intelectuais, os pesquisadores que a gente também tem dialogado, tá? Então, a gente acredita que a gente tem esse caminho como um caminho muito seguro, tá? Então, a gente conta agora com a colaboração e também, para finalizar, a gente já, desde o início e também ainda mais agora, se coloca à disposição de todas e todas para qualquer dificuldade nesse processo final aí, tá? A gente vai ter o máximo aí de atenção, tá? O que a gente não vai poder fazer é ampliar o prazo para além de 30 de novembro, em função do encerramento do projeto, né, do edital, a gente tem datas para cumprir, e também em função do calendário acadêmico da instituição, que prevê, inclusive, férias docentes, atividades que a gente não vai poder atuar nos momentos de recesso institucional. Tá? Então, a data de 30 de novembro ela foi pensada exatamente para contemplar também os nossos trabalhos e de todos, né? Porque todos sabemos, como professores e professoras, que o final de ano é sempre complicado. Então, estamos à disposição de vocês, tá? É só nos contactar pelo e-mail e seria isso. Muito obrigado mesmo, e agradecer também ao Roberto e à Helena pelo momento aí e passar a palavra para a professora Helena. Boa noite. Bom, gente, então fiquem atentos aos prazos, como o professor falou, e lembrando, né, novamente, que essas atividades são só para quem não acompanhou aqui as atividades das mesas e assinou a lista de presença, tá? Quem acompanhou e assinou a lista de presença não precisa fazer as atividades assíncronas, tá? Nos formulários que já estão disponíveis. A atividade que referente à mesa de hoje vai ser enviada até quarta-feira para vocês, pelo link e disponibilizada na sala de aula Google, tá bom? Bom, o Roberto Libigotti, ele é missionário leigo do CIMISU, né, que é o Conselho Indigenista Missionário do Sul, e advogado e formado em filosofia. Roberto, mais uma vez, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. O Roberto tem ficado à frente, né, da organização do relatório de violência contra os povos indígenas e vem partilhar um pouco com a gente sobre o processo e mais informações, né, sobre esse documento que é tão importante para nós todos, né, como aliados às demandas indígenas e aos movimentos indígenas. Roberto, fica à vontade. A gente está muito feliz de ter você aqui e, mais uma vez, desculpa aí a confusão. Falar, não é? Compartilhar as informações a respeito da causa indígena no Brasil, né? Dos diferentes aspectos, as diferentes frentes, não é? E nesse caso específico, hoje a gente falar um pouquinho sobre o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Então, a gente que agradece a oportunidade, né? E o CIMI sempre se coloca à disposição para esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Para nós é um compromisso, uma obrigação poder participar desses momentos, tá? Então, a gente agradece profundamente. Então, para falar um pouquinho sobre o relatório das violências contra os povos indígenas no Brasil, é importante fazer assim um breve histórico, não é? Para depois eu abordar um pouco os eixos, não é? Que esse relatório apresenta, que são, a gente chama de categorias das violências
que são praticadas contra os povos indígenas no Brasil hoje, né? Então, primeiro dizer assim que o CIMI, desde a sua fundação lá em 1972, ele já promovia naquele tempo e vem ao longo da história promovendo momentos de discussão, debates e também de denúncias sobre as práticas de violação aos direitos e de violência contra as pessoas, contra a vida e contra os povos indígenas, né? Então, a denúncia das violências é compromisso e é missão também do CIMI. Então, o CIMI faz esse tipo de serviço, não é? Presta esse serviço desde a sua fundação. Aliás, os primeiros levantamentos que houve, não é, desde 1972, sobre a realidade indígena, esses levantamentos têm ali a participação de missionários e missionários do CIMI, que na época eram considerados como mochileiros, aquelas pessoas que iam de território em território, onde havia identificação de comunidades indígenas, eles iam até esses lugares e lá, então, dialogavam com as comunidades e faziam registros da realidade daquelas comunidades e também registravam ali aquelas informações a respeito das violências que eles sofriam. Então, esse é um pouco o papel também do CIMI ao longo desse tempo. Mas de uma forma mais organizada, vamos assim dizer, com uma espécie de um roteiro de identificação das violências, o CIMI organiza desde 1986 os relatórios, tá? E desde 2006, esse relatório ele tem um conteúdo também de análise das violências. Então, além daquela coleta da informação da violência, não é? Do dado, né? Do tipo de violência que se praticou, o CIMI também faz uma análise dessas práticas. Então, o relatório ele acaba tendo essa caracterização, assim, uma qualificação dos tipos de violências que se praticam contra os povos indígenas, né? Então, ano a ano, o CIMI presta esse serviço, e nós temos uma equipe, não é, que é coordenada desde Brasília, do Secretariado Nacional, que também é de onde se faz chegar, não é, os dados, e lá eles são levados a um banco de informações, e lá são lançadas as fichas das violências que a gente vai coletando ao longo do tempo, né? Então, a partir dessa equipe, a gente vai sistematizando as informações, né? E aí depois transforma isso num grande relatório que tem uma repercussão assim, significativa, tanto no Brasil, mas também fora do Brasil, especialmente junto aos organismos internacionais, né? Então, como é que o CIMI obtém as informações, né? O CIMI obtém as informações de violências a partir de suas missionárias e de seus missionários que atuam nas regiões, nas comunidades indígenas, e o CIMI é organizado, né, em todo o Brasil através de regionais, são 11 regionais, e o vínculo de cada missionária e missionário é nesses regionais que estão, então, que fazem esse contato e assim, mantém uma presença contínua com as comunidades. Então, a partir dessas equipes, não é, a gente vai identificando e fazendo o levantamento das informações sobre as violências. Essas informações são transformadas numa ficha descritiva, né, e depois essa ficha, então, é encaminhada para esse banco de informações que o CIMI tem organizado lá em Brasília, né? Além das informações de missionários e missionários, o CIMI também utiliza informações das próprias comunidades, que fornecem, às vezes, diretamente, não é, para as sedes regionais do CIMI, ou para o próprio Secretariado Nacional. Então, as comunidades, suas organizações. É importante destacar que as organizações indígenas hoje têm um protagonismo importante, significativo, não é? E elas também vão trabalhando, buscando as informações, sistematizando as informações para poder, não é, transformar isso em denúncia, mas também em medidas de superação das violências. Então, missionárias e missionários,
as comunidades e organizações indígenas, e também a gente conta com informações vindas dos órgãos indigenistas, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, também obtemos muitas informações de lá, da própria Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, as informações relativas a assassinatos, não é? As informações obtidas sobre mortalidade na infância, não é? Sobre as várias outras práticas de violência que ocorrem em comunidades. A CESAI também tem uma prática, através dos distritos sanitários, de fazer a obtenção, não é, das informações e jogam elas também num banco de dados. Então, o CIMI utiliza também desse banco de informações, especialmente no campo da saúde. E junto ao próprio Ministério Público Federal, né, que é uma outra fonte importante de informações, né? Então, o CIMI entra em contato com os Ministérios Públicos Federais, os seus diferentes ofícios nas regiões, né, e ali também obtém muitos dados, muitas informações, porque, em geral, as notícias acabam sempre sendo levadas também ao Ministério Público, no sentido de que esse órgão, que é um fiscal da lei, não é? Que tem um papel importante de fazer a defesa dos direitos e interesses indígenas, né? Então, o Ministério Público recebe muitas informações e eles também têm um sistema importante de armazenamento desses dados para também propor as medidas cabíveis, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista judicial, né? Então, um pouquinho as formas que a gente, né, obtém as informações que depois são transformadas num relatório, né? E também dizer que o relatório que o CIMI lança, ele não tem o caráter denuncista, né? Não é um denuncismo. O CIMI, não é, ele busca as informações para poder alertar a sociedade e aos poderes públicos sobre aquilo que acontece contra essas comunidades, né? Outro aspecto importante, quando o CIMI lança um relatório, não é porque o CIMI é contra ou a favor qualquer governo que esteja no poder, né? Então, o CIMI ele presta esse serviço independentemente do tipo de governo, se é de direita, de esquerda, progressista, menos progressista. As informações que o CIMI obtém, elas precisam ser divulgadas, difundidas, não é, para que medidas venham a ser adotadas no sentido de coibir as violências. E o CIMI também não busca criminalização, né? Ou seja, o CIMI ele obtém as informações, ele transforma essas informações em relatórios, não é? Exatamente para que medidas sejam adotadas pelo poder público. Não tem como perspectiva criminalizar esse ou aquele setor, esse ou aquele agressor, né? E nem criminalizar o próprio Estado pelo fato do Estado praticar, em muitas situações, violência contra os povos indígenas, né? Então, o relatório ele não é nada disso, mas ele é denúncia, né? Denúncia com o seu conteúdo mais profundo, ou seja, o CIMI ele tem como missão, não é, levar essa verdade do que acontece contra os povos indígenas, né, para que essa verdade ela seja identificada, essa verdade de violência ela seja combatida, né? Então, a denúncia tem essa perspectiva, fazer com que as práticas de violação aos direitos, as práticas de violência contra as pessoas cessem, não é? E nós temos identificado nos últimos anos que não cessam, não é? As violências elas têm sido cada vez mais constante e cada vez mais cruéis, né? Então, o CIMI faz a denúncia. O CIMI faz também um apelo ao Estado, um apelo aos poderes públicos,
tanto executivo, como judiciário, como legislativo, no sentido de que o Estado se organize, o Estado se prepare para executar políticas que garantam a vida e que não se promovam a morte nos territórios, que se defendam os territórios e não se propague a exploração indiscriminada dos territórios. Então, o CIMI apela aos poderes públicos. Então, o relatório também tem esse caráter de apelo. E também o relatório ele se presta a ser um anúncio também de esperança, na medida em que as violências precisam ser combatidas para que um novo tempo surja, não é? Para que haja efetivamente uma conscientização de parte da sociedade, mas fundamentalmente do próprio Estado, no sentido de enfrentar e impedir que esses movimentos de violências aconteçam tão dramaticamente contra a vida dos povos indígenas. E aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre um pouco a estrutura do relatório, né? As categorias que a gente trata dentro do relatório, as categorias de violência, né? Então, o CIMI divide em 5 capítulos, mas vou falar fundamentalmente de 4 deles, né? Que é, primeiro, a violência contra o patrimônio público, né? Então, esse é um capítulo que trata dos casos relativos a direitos territoriais que são negados, né? Esse capítulo trata também das invasões aos territórios, e esse capítulo trata também da destruição, né, que os movimentos que invadem os territórios praticam, queimadas, derrubadas das matas, poluição dos rios, não é? Contaminação, enfim, essa violência é contra o patrimônio, contra o território, tanto do ponto de vista físico, mas também contra o patrimônio cultural, contra os modos de ser e viver dos povos indígenas. Tá? Então, o CIMI aprofunda bastante esse aspecto nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, a violência contra a pessoa, né? Então, todas as violências que ferem a pessoa, que ferem as comunidades, as pessoas que ali vivem, as famílias, né? Então, é nesse capítulo que a gente trata. Então, aqui são abordados os casos de ameaças, perseguições, tentativas de homicídio, espancamentos, homicídios dolosos e homicídios culposos. Aqui também tratamos do aspecto do racismo. Então, nesse capítulo, é um conjunto de violências que são praticadas contra a pessoa. O terceiro capítulo, ele trata da violência causada pela omissão do poder público, né? Aqui, então, a gente vai identificar as violências no campo da saúde, as violências no campo da educação, as violências em diferentes campos da vida dos povos indígenas, né? Aquela violência que atinge o cotidiano, as ameaças diversas, né, que ocorrem, né? E o quarto capítulo a gente dedica aos povos indígenas em situação de isolamento, que a gente caracteriza como povos livres. Então, é um capítulo em que nós identificamos se há violências praticadas contra aqueles povos indígenas que ainda não têm contato com a sociedade brasileira. E existem mais de 120 comunidades no Brasil, ainda hoje, que não estabeleceram nenhum contato com a sociedade brasileira, né? Ou seja, eles se negam a qualquer tipo de relação com a nossa sociedade, por diferentes fatores, mas especialmente porque o contato com a nossa sociedade, em geral, é um contato que vai levar a que eles enfrentem, né, situações de violências extremas, né? Então, eles se negam a estabelecer esse contato. Mas o CIMI dedica esse capítulo para identificar seus territórios são protegidos, seu território não é protegido, quais os povos que não estão sendo protegidos dentro desses territórios.
enfim, é aqui que o CIMI trata. E, por fim, a gente dedica um capítulo final que é da memória e justiça, que a gente resgata aspectos das violências que se praticaram no passado, né, no sentido de que elas também possam ser refletidas por dentro do relatório, né? Que são fatos vinculados, por exemplo, à ditadura militar, né? E outros casos emblemáticos que aconteceram. Então, a gente faz uma memória, não é? Tanto das violências que foram sendo praticadas, mas se faz uma memória pela própria justiça que deva ser implementada, né? Então, um pouco esses os aspectos assim que a gente aborda dentro do relatório, tá? E queria já aqui, antes de entrar com alguns dados, fazer referência a um fato que aconteceu recentemente no Mato Grosso do Sul contra uma criança do povo Carajá, né? Circulou na mídia, inclusive, essa informação de que um fazendeiro que explora indevidamente o território indígena, que arrenda um território indígena, portanto, ele está indevidamente dentro do território indígena, ele se aborreceu com uma criança indígena, não é? E pegou essa criança indígena e marcou a criança indígena com um ferro quente que se marca o gado, né? É uma imagem que hoje circula pela internet, então ele tem a marca, não é, de um ferro quente, que é o mesmo ferro que o fazendeiro utiliza para marcar o gado. Eu trago essa imagem porque ela é uma imagem emblemática, né, de como a sociedade em geral, né, de como alguns setores da sociedade veem e tratam os povos indígenas. Que tipo de tratamento são dispensados aos povos indígenas, né? Então, tem um simbolismo muito profundo nessa imagem, né? O primeiro simbolismo é da desumanização. É tratar o outro como um ser que não tem humanidade. É tratar uma criança como se fosse um bezerro a ser marcada com ferro quente, como propriedade daquele fazendeiro. É ainda a simbologia da escravidão mais cruel, em que também os escravos eram marcados a ferro quente pelos escravocratas. Então, essa imagem, essa memória histórica de tratar os indígenas ou os negros como aqueles que não são humanos, ela perdura, passou pela história, continua na história, continua no presente e provavelmente vai se estender ao futuro, né, como uma prática colonial que não se desfez, que é carregada exatamente desse sentimento de hegemonia de uns sobre os outros, de privilégios de uns sobre os outros, daqueles que podem escravizar e matar, daqueles que podem escravizar e marcar, daqueles que podem excluir, porque tratam os povos indígenas, as pessoas negras, como aqueles que não têm direito de viver como gente, como pessoa. Por isso, pode ser marcado com ferro quente, né? Então, quero trazer essa memória, porque é uma memória de hoje. É um fato que aconteceu agora, recentemente, e que provavelmente vai estar no relatório de violência que nós vamos lançar no ano que vem, em relação aos dados de 2024. Então, essa é uma imagem que, para mim, me toca muito, porque ela traz essa caracterização, não é, de que há alguns que devem morrer, há alguns que precisam ser marcados a ferro, né? E esses alguns, né, têm
direcionamento, que são aqueles que lutam por direito à terra, que lutam por direito à liberdade, que buscam construir outras perspectivas de sociedade, que não esta alicerçada na exploração econômica indiscriminada, do lucro e da mais-valia, né, sem nenhuma preocupação com o outro que pode ser desumanizado, né? Então, eu queria trazer essa reflexão. No ano de 2023, nós identificamos na categoria da violência contra o patrimônio que ocorreram 1.276 casos de violência contra o patrimônio. No Brasil, nós temos atualmente 304 povos indígenas que falam 274 línguas, e há, no Brasil, pelos dados do CIMI, 1.294 terras indígenas, se eu não estou enganado, né? Ou talvez um pouquinho mais, né? Dessas 1.294 terras indígenas, mais da metade, elas não foram regularizadas. Quase a metade delas estão com seus procedimentos demarcatórios paralisados. Mas de todas as terras indígenas no Brasil, mesmo as demarcadas e regularizadas, em grande parte elas estão invadidas, né, por diferentes segmentos da sociedade, né? Então, essa violência contra o patrimônio é aquela violência que atinge o território, né? Então, nós identificamos em 2023 1.276 casos. Desses, 850 casos, eles são relativos a conflitos envolvendo direito territorial, ou seja, são conflitos relativos aos direitos que os povos indígenas têm sobre aquelas terras, né? Então, aqui são agressões, ataques. Esse ano foram muitos os ataques contra comunidades indígenas que lutam pela terra. Isso são conflitos relativos aos direitos territoriais. São os povos lutando e resistindo para garantir o seu território, né? Então, nós identificamos 850 casos, né? Nós identificamos 150 casos de invasão territorial, né? Sendo que há invasão territorial permanente. Por exemplo, o território Yanomami ele é invadido permanentemente. Nós poderíamos fazer, não é, uma ficha por dia, né, do território sobre a invasão do território Yanomami, porque a invasão é continuada, é persistente, ela não deixa de acontecer, mas a gente registra alguns fatos marcantes dentro desta invasão continuada, permanente. Mas se nós fôssemos fazer ficha, a gente deveria fazer uma ficha por dia, ou até mais de uma por dia, em relação só ao território Yanomami, né? Então, por isso que é importante a gente dizer. Então, a gente identificou 150 casos de invasões, sendo que muitas dessas invasões elas são permanentes, ou seja, elas prolongam, não cessam, porque não há uma política de fiscalização, proteção e remoção dos invasores, e nem de responsabilização dos invasores dentro dos territórios indígenas, tá? E nós identificamos também, nessa caracterização aqui da violência contra o patrimônio, que houve 276 casos de depredação ambiental, de derrubadas das árvores, de queimadas das florestas, não é? De destruição do meio ambiente, de contaminação dos rios e lagos, ou seja, esse capítulo, ele é um dos capítulos em que a gente identifica que há a maior incidência de violência, né? E se há uma grande incidência de violência contra o patrimônio, por óbvio que haverá uma incidência também grande de violência contra a pessoa, porque dentro do território estão as pessoas indígenas, né? Então, a gente identificou 208 casos de homicídios, de assassinatos em 2023, né? É um dos anos com o maior índice, né, de assassinatos. Por quê?
porque uma coisa leva a outra. A violência contra o patrimônio gera uma violência contra a pessoa, né? E aí nós vamos tratar depois da violência pela omissão do poder público, ou seja, o poder público que deveria impedir a violência contra o patrimônio, que deveria impedir a violência contra a pessoa, ele se omite, e aí gera uma série de outras violências, né? Então, você tem aqui um conjunto de fatores que são absolutamente preocupantes, né? E nessa violência por omissão do poder público, no ano de 2023, nós identificamos que 1.040 crianças de 0 a 4 anos morreram por doenças que poderiam ter sido evitadas, ou poderiam ter sido enfrentadas, poderiam ter sido tratadas, e essas crianças morreram, né, pela falta de assistência permanente nas comunidades indígenas, pela falta de uma atenção primeira, uma atenção primária, uma atenção básica em saúde, porque as equipes estão fragilizadas, a CESAI está desagregada, né? E isso repercute aonde? Nas pessoas, né? Nesse aspecto também da omissão, nós identificamos que um dos gargalos no campo da saúde é a falta de saneamento básico. Em geral, as comunidades indígenas elas não têm acesso à água potável, especialmente nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? As comunidades elas padecem por falta de água potável. Muitas comunidades elas são assistidas através de caminhão-pipa, né? Que vão fornecer água uma vez a cada 15 dias. Portanto, em grande parte do tempo, as pessoas não têm água para beber, não têm água para lavar sua roupa, não têm água para banhar, para tomar banho, não têm água para cozinhar. Ou seja, é um ambiente, né, de completo abandono, de vulnerabilização das comunidades, né? Enfim, queria trazer um pouco essas informações, esses dados, né? Explorando um pouquinho o histórico do relatório de violência, né? Explicando como é que a gente obtém esses dados, de onde eles vêm, como é que esses dados são sistematizados e trabalhados e transformados num relatório que tem um pouco essa categorização assim, da violência contra o patrimônio, contra a pessoa, e por omissão do poder público, né? E eu encerro, porque senão eu canso de falar, e aí abro também para que vocês possam estar interagindo, fazendo algum comentário ou pergunta, e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto. Enquanto você estava falando, eu estava aqui doida querendo achar a imagem, né? Eu lembro de ter visto essa reportagem, né, da criança Carajá que foi violentada, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês a imagem, né, da crueldade que fizeram com a criança. Exatamente essa imagem aí. Imagina, esse menino, acho que tem 6 ou 7 anos. Ele foi pego pelo fazendeiro, e o fazendeiro queimou ele com ferro, que é o ferro que marca o gado, né? É cruel. Isso mesmo. Além da violência física contra uma criança, o simbolismo que ele traz é perverso, é de uma perversão sem limites, né? E a reportagem que eu li, né, quando né, isso chegou a mim, foi também da parte da família da criança que falou que ficou com medo da retaliação, né? Porque a gente vê a crueldade direta, né, evidente, né, que o Roberto comentou aqui, mas tem a violência que vem sendo arrastada junto com ela, né? A retaliação ela acompanha isso, né? O medo que não exclusivamente os pais dessa criança têm que conviver com diariamente, né, sendo assolados, né, com essa convivência direta com esses violentadores, mas toda a comunidade, né?
Então, talvez sejam os dados que a gente não consegue perceber, né, ainda, infelizmente. Eu vou remover essa imagem aqui, gente, mas é realmente uma imagem aterrorizante, assustador, como a Rosângela comentou aqui no chat. Eu vou disponibilizar, tá, gente? Vai ficar disponibilizada essa reportagem lá na sala de aula Google. Vocês vão ter acesso a ela, provavelmente vocês já estão procurando ela aí por vocês mesmos. E, enquanto isso, eu vou, para a gente esperar o Ivan, que ainda não chegou aqui para conversar com a gente, eu vou disponibilizar aqui para vocês um trechinho, um trecho da fala da Vilma Vera, que é liderança Avá Guarani, no dia de lançamento do relatório de violência contra os povos indígenas lá no Paraná. O Roberto estava, né, na mesa, né, Roberto? Sim. Junto com a Vilma, e foi uma fala muito, muito simbólica, né, Roberto? Como o Roberto mesmo falou, e como a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de trazer uma liderança para conversar hoje aqui com a gente, né, as lideranças indígenas, além de terem as suas próprias agendas, né, elas não têm que se adequar às nossas agendas acadêmicas. Eu tive um determinado problema pessoal que me impossibilitou de entrar em contato com essas lideranças. Eu assumo aqui a minha culpa nesse sentido. Eu queria não deixar batido e trazer aqui a voz da Vilma Vera, né, que foi uma fala assim, que me emocionou muito, e eu acho que a gente não pode deixar de ouvi-la aqui nesse sentido. Então, eu vou remover tanto eu quanto o Roberto aqui da tela e deixar só a fala da Vilma Vera aqui, tá? Vilma Vera, liderança do povo Avá Guarani, do Tecorá e Ovi, da terra indígena Tecorá, Guaçu Guavirá, do Paraná. Chamo também para compor a... Boa tarde a todos. Eu sou Vilma, eu sou liderança mulher do território Guaçu-Guavirá, no município de Guaíra, que abrange 2 municípios, Guaíra e Terra Roxa. Eu sou muito grata por receber esse convite no momento tão crucial, né? No momento em que o Brasil assistiu e acompanha um conflito, mais que um conflito, uma verdadeira tentativa de massacre aos povos indígenas. O município onde é o meu território ancestral, que nós, povos Avá Guarani, fizeram uma retomada e até hoje, com tantas violências sofridas, estamos resistindo e persistindo. Primeiramente, eu quero dizer a todos não indígenas que estão aqui, que nos ouvem, e eu quero dizer que o que está acontecendo nesses territórios, o meu território, Guaçu-Guavirá, é por conta desse país que diz que tem os direitos garantidos na Constituição, mas hoje todos nós vemos que a justiça brasileira, mais uma vez, estão negando os direitos dos povos indígenas, que mais uma vez estão violando os direitos que com muitas dificuldades e com muita luta o nosso povo conquistou dentro da Constituição. E hoje a justiça brasileira está tentando tirar esses direitos que nos foi garantido. E dizer aqui que o que vocês estão acompanhando é por causa da falha da justiça brasileira e do Estado que oprime os povos indígenas. Hoje em dia, nós assistimos
nos jornais, e também os apoiadores sempre estão fazendo as denúncias ao nosso favor, graças a nós que a gente consegue, pelos nossos causas, muitos apoiadores temos ao nosso favor, que não nos abandonaram no momento em que realmente estamos precisando. E dizer aqui que Guaíra e Terra Roxa é um município que eles não só estão lutando para terem as terras que era dos ancestrais. Estamos lutando por uma vida que muitas mulheres e crianças estão dentro desse território, estão sofrendo nessas retomadas. E o município de Guaíra, nós vimos isso nesses últimos que eu participei em reunião com o prefeito. Mais uma vez, nós vimos que o ódio não é só do proprietário, mas sim do próprio prefeito, que mais uma vez vem com os discursos dizendo: vocês indígenas, por que não pede uma terra afastado da cidade? Porque vocês estão muito perto da cidade, da população guairense. Vocês trazem doença para essa população. Eu vi isso, eu escutei isso. Porque até então, nós víamos isso no discurso da televisão. Mas eu ouvi isso na reunião. Falaram isso para mim, porque eu estava participando dessa reunião. Então, até quando o Brasil vai assistir esse massacre? Até quando a justiça brasileira vai oprimir a população indígena, criando e aprovando leis que é totalmente contrário à legislação? Até quando vamos ter que perder nossos parentes? Porque o que está acontecendo em Guaíra, os fazendeiros, eles levam galões de gasolina para atearem fogo ao redor das retomadas, com a tentativa de expulsar os Guarani das suas retomadas. E nós estamos resistindo. As mulheres indígenas estão resistindo. Os jovens estão resistindo. E essa é a nossa luta. Vamos manter firme. As mulheres estão preparadas para mais um ataque. E nós temos hoje, a comunidade indígena e Roú, temos reintegração de posse, que tem o prazo de 10 dias. Dentro desses 10 dias, temos que recuar. Foi o que essa reintegração de posse determinou. Mas nós, mulheres indígenas, não vamos aceitar isso. Eu vim aqui, eu trouxe um recado da minha comunidade. Não vamos recuar. Os nossos apoiadores estão tentando derrubar essa reintegração de posse dentro desses 10 dias. Mas se caso a gente não conseguir derrubar, nós pedimos, não queremos que matem as nossas crianças, não queremos que matem as nossas lideranças. Só precisamos que a justiça mande e abre um buraco muito grande e joguem todos a família da aldeia Roú dentro desse buraco. É isso que eu vim dizer, que não vamos recuar. Não precisam atirar na gente, como aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano, onde 4 lideranças foi ferido na frente do nosso altar sagrado. Ele se autodeclara como cidadão do bem, mas ao mesmo tempo ele contrata assassinos de aluguéis para fazerem os seus trabalhos sujos. Eles são tão covardes
que ele mesmo não vai e atira de frente. Eles têm que atirar por detrás, porque eles são muito covardes para ir na frente dos povos indígenas e atirarem. Eles atiram pelos de trás. E o que aconteceu no dia 10, isso é a minha revolta. O juiz dá uma reintegração de posse. E a nossa luta, e o que aconteceu no dia 10 de janeiro? Até hoje, ninguém foi intimado. Até hoje, a investigação que se diz que ocorreu não está tendo resultados. Até hoje, nós não sabemos quem atirou, mas sabemos quem são os mandantes. Mas que a justiça brasileira está colocando uma venda nos olhos para fingirem que não estão vendo nada, que não estão sabendo de nada. Mas eu quero dizer aqui a vocês que estão nos ouvindo, que ainda abre o coração de vocês para nos ouvirem, dizer aqui para vocês que nos ajude as crianças indígenas que hoje estão nas retomadas. Temos vídeos e fotos dessas crianças que hoje estão nessa retomada, que estão pedindo socorro. Porque se a justiça brasileira não fizer nada, se o órgão competente não tomarem uma providência urgente, não acharem uma solução urgente, mais pessoas vão morrer, mais crianças vai sair no jornal de que perdeu a vida por causa da terra. E sabemos que nós temos os direitos. Nós estamos no território que tem o seu RCID válido. Nós estamos retomando, fazendo ampliação dentro do RCID, dentro da delimitação do território, onde os antropólogos dizem que realmente é um território ancestral, é um território indígena. E como é que nós não podemos retomar esse território? Como é que hoje em dia as lideranças, mulheres, estão sendo perseguidas porque estão retomando os seus territórios? Porque nós não queremos o Brasil inteiro. Apesar de que o Brasil inteiro é nosso. Só queremos o que eram dos nossos antepassados. Só estamos retomando um território ancestral. Acho que eu me esqueça de falar que hoje o Itaipu está no processo na CO 3555, onde ele errou, porque tem que fazer uma reparação histórica aos povos Avá-Guarani. Mas no discurso, esses últimos dias, eles publicaram uma nota dizendo que tem uma terra que ele vai comprar, que é 1.500 hectares. E nessa proposta, essa semana, nesses últimos semanas, estão nessas propostas. Eles realmente querem comprar uma terra, mas é longe de tudo. 1.500 hectares, eles querem comprar e colocar todos os povos do Guarani dentro desse 1.500 hectares. Longe da cidade, longe de tudo. E nós não aceitamos isso. Em Itaipu, a empresa hidrelétrica, eles colocaram os territórios Avá-Guarani embaixo d'água. Ele tem uma dívida histórica com os povos Avá-Guarani, mas isso ele não reconhece. Itaipu tem uma dívida imensa com os povos Avá-Guarani, mas eles também não buscam uma solução, porque a solução que ele fala de tentarem colocar os povos indígenas em um lugar só, não é solução para nós. Porque nós, povos Avá-Guarani, temos os nossos costumes, temos a nossa crença, e o nosso modo de viver não é estar no território onde nós não podemos transmitir do jeito que nós éramos, dentro do nosso Nhandrecó.
Então, hoje, eu venho dizer que o que o Itaipu está pensando não é uma solução, ao contrário, ele vai causar mais conflito e ele vai matar mais uma vez povos indígenas, povos Avá-Guarani. Com isso, ele não está buscando solução, ao contrário, buscando mais violência, porque estamos cansados das promessas vazias, das pessoas que têm o poder de resolver a causa indígena, de resolver essas violências que hoje estamos vivendo. Estamos pedindo socorro ao órgão competente que tem o poder de demarcar o território Guarani. Porque até hoje, o processo demarcatório do território Guaçu-Guavirá está parado. Os proprietários de Guaíras e Terra Roxa falam, mas por que vocês não pedem para a FUNAI demarcar o território de vocês? Mas, ao mesmo tempo, eles usam bancada ruralista, que hoje estão aqui em Brasília, trabalhando contra a demarcação do território. Eles falam, a FUNAI que deveria fazer isso, a FUNAI que deveria buscar a solução, mas que tipo de solução que a FUNAI vai buscar, se ao mesmo tempo a bancada ruralista estão aprovando leis que hoje está em vigor, o marco temporal, que afeta diretamente a demarcação do território, que afeta diretamente aos povos indígenas. E o resultado disso, nós estamos vivendo isso na base, estamos sentindo isso na base. Porque todas as noites, mulheres não conseguem mais dormir, porque tem que cuidar suas famílias, tem que cuidar seus filhos. Enquanto seus filhos dormem, nós mulheres ficamos acordados na beira do fogo para cuidar, para manter os nossos filhos vivos, porque eles são os futuros. Se nós tombarmos hoje na base, queremos que os nossos filhos permaneçam vivos, para que eles possam levar essa nossa luta à frente. É triste o que estamos vivendo. É muito triste ver as crianças nessas retomadas e ter a incerteza no coração, porque é isso que nós vivemos, com a incerteza. Em cada passo que a gente dá, nós sabemos que a qualquer momento podemos levar um tiro. Estamos pedindo socorro ao órgão competente que faça alguma coisa. Senão o Brasil vai ter que assistir. Vai assistir uma verdadeira massacre. Porque nós não vamos recuar. Não vamos mais baixar a cabeça. Não vamos mais fugir. Porque onde vamos fugir? Não temos lugar para fugir. Porque o que nós retomamos hoje é uma área que é totalmente desmatada. Não temos mata para onde fugir. Então, a única solução que nós vimos é resistir e estar preparado para tudo. Porque não vamos mais recuar. Estamos cansados da promessa dos brancos que sempre nos enganou. Onde sempre quando fizemos retomada, nós era expulso igual uma vaca, igual um boi. Mas hoje, eles estão muito enganados. Hoje eles não conseguem mais nos expulsar igual um boi. Nós permanecemos, nós resistimos. E nessas retomadas, a maioria são as mulheres que estão retomando. A maioria são as mulheres jovens que estão nessas retomadas, resistindo e dizendo, não vamos recuar, vamos ficar
nas nossas retomadas. Se tiver que morrer, morreremos. Porque nós não temos nada a perder. Nós não temos uma herança. Nós não temos dinheiro, não temos joias guardadas no banco. A única que nós temos é a nossa alma, a nossa espiritualidade e a esperança de que um dia esse país vai reconhecer esse direito. A esperança de que temos é que o Brasil não vai mais massacrar os povos indígenas. Que o Brasil, a justiça brasileira, vai fazer alguma coisa. Porque se tiver que morrer, vamos morrer. Isso eu sempre repito. Eu sou uma liderança jovem. Eu nunca pensei que eu estaria aqui, atrás desses direitos, apesar de que temos os direitos garantidos, mas o Brasil, infelizmente, é um país democrático, estão violando todos os direitos dos povos indígenas. E estou aqui, liderança Avá Guarani pedindo socorro, que o município de Guaíra e Terra Roxa, onde os prefeitos fazem um discurso de ódio contra esse povo que tanto sofre e que reivindica os seus direitos, que reivindica a demarcação do território. E essa violência não vai parar até que o nosso território seja demarcado. E é isso que precisamos, que o nosso território seja demarcado. Só assim teremos a segurança dentro do território. Porque hoje, essa segurança nós não temos. Os policiais que estão no município de Guaíra estão violando os direitos dos povos indígenas. Porque eles falam, nós não temos a capacidade de proteger vocês. Porque nós estamos aqui para proteger o que está dentro da lei. Isso é o discurso, tanto da Polícia Civil, mas também da Polícia Federal. Eles falam, vocês não têm o título da propriedade, mas do outro lado eles têm o título da propriedade. E, infelizmente, nós vamos garantir a segurança desses que têm os títulos de propriedade. Hoje em dia, nós, povos indígenas, somos invasores. Eles falam isso, que somos invasores. Eles nos chamam de invasores. Mas nós já estávamos aqui. Nós que perdemos tudo nesse país Brasil. Perdemos o nosso território. Mas a única coisa que nós não perdemos é a nossa espiritualidade. O que aconteceu no dia 10, numa tentativa de ferir a nossa espiritualidade, eles balearam o nosso rezador, a nossa liderança, na frente do altar sagrado. Mas eles não conseguiram abalar a nossa espiritualidade, que até hoje está nos mantendo firme. E dizer aqui a vocês, vamos dar a mãos um para outro. Abrace a causa indígena, porque todos nós somos seres humanos. Sentimos dor, sentimos fome, sentimos sede, tomamos a mesma água. Nós indígenas tomamos água, vocês também tomam água. Então nós não temos diferença nenhuma. O que precisamos é que o país brasileiro, esse país, parem de nos matar, parem de nos julgar, parem de olhar para a gente como se fossem nada. Sabemos que a nossa vida, para esses fazendeiros, para esses ruralistas, não vale um centavo. Para eles, o que vale são grão de milho e de soja. E eles dizem que eles alimentam o Brasil, mas nós não vivemos de milhos, nós não vivemos de grão, nós não comemos grão. Então, como os que eles nos alimentam? O que nos tem alimentado são os pequenos agricultores
que plantam verduras. Isso nos tem alimentado, não o grão. Nós não comemos grão. Então, eles não nos alimentam. Então, eu penso aqui, eu vim com um grito de socorro, dizer que se ninguém tomar uma providência urgente, povos Avá-Guarani estão prontos para enfrentar tudo o que vier pela frente. E se o Estado brasileiro não tomar uma providência urgente, ele terá que assistir o massacre dos povos indígenas. E vamos resistir até a última gota de sangue do povo Avá-Guarani. Muito obrigada. Bom, gente, é uma fala muito potente. Eu queria destacar, como o Roberto mesmo ele fala, né, na hora da fala dele na mesa, que tanto a Vilma Vera quanto outras lideranças que falam ao longo da mesa, né, em vídeos que são projetados, né, no momento do lançamento do relatório desse ano, que todas as lideranças femininas, né, indígenas, estão sempre com uma criança no colo, né? Se não estão com uma criança no colo, estão com uma criança no ventre. E isso é uma mensagem muito importante, né? Porque, querendo ou não, quer a gente perceba ou não, nós, enquanto não indígenas, percebamos ou não, eles estão nos enviando uma mensagem nítida de que eles estão com o futuro nas mãos. Eles estão com esse futuro nas mãos e eles estão lutando com esse futuro nas mãos e para esse futuro. Resta a nós nos aliarmos nessa luta. Vamos nos aliar? Estamos nos aliando? Tem o documentário A Mãe de Todas as Lutas, da Shirley Krenak, que é aqui de Minas Gerais. A gente já mencionou em outras oportunidades aqui. Ela inicia o documentário falando que tipo de adubo, né, nós queremos ser para a Terra. Eu quero ser do que se alia, né, às demandas indígenas. Então, considerando isso, eu vou passar para as perguntas, né, para o Roberto. É um tema tenso, difícil, é um tema duro, mas que é um tema que a gente precisa encarar, porque é um tema urgente. E aí, primeiramente, eu queria dar um salve, como sempre, a Pajé Francilene está aqui com a gente, e que eu deveria ter convidado você para estar aqui na mesa com a gente, Pajé Francilene. A Pajé fala: a violência é muito grande contra nós, povos indígenas. Eu vivo em uma retomada e sei o quanto é difícil, pois a guerra para nós nunca acabou. E aí, emendando no comentário da Pajé Francilene, e aí eu te agradeço por estar sempre com a gente, Pajé Francilene. Eu vou colocar aqui a pergunta do William. Obrigada pela pergunta, William. Ele pergunta: a crueldade das violências contra os povos indígenas se deve também pela autorização estabelecida pelo fictício marco temporal? E achei bacana ele colocar aqui fictício marco temporal, né? Porque o Haroldo Heleno, em outra mesa anteriormente, ele fala, né, sobre a ficção do marco temporal. E aí eu gosto muito da dinâmica de uma pergunta por vez, sabe, Roberto? Porque para a gente não se perder. E eu acho que dá mais tempo para a gente digerir também a pergunta e a resposta que os convidados dão. Então, fica à vontade para elaborar sobre a resposta e aí também comentar sobre o vídeo, caso você queira. Fica à vontade. Então tá. A gente viu a Vilma, não é? E ela ali fazia referência a um ataque que eles haviam sofrido em janeiro, né? Pois eles voltaram a sofrer outros ataques depois desse lançamento do relatório de violência.
No dia 27 de agosto à noite, eles foram cercados por mais de 300 homens, em geral são homens, não é? E a comunidade dela foi sendo atacada por disparos de arma de fogo, mas não eram pistolas nem rifles, eram espingardas com chumbo. E eles foram atirando a noite inteira. E eu acompanhei porque tinha uma menina da TECOA que foi transmitindo, a gente não via imagens, só ouvia os sons. Ela foi transmitindo ao longo da noite aquele drama, aquele sofrimento que eles enfrentaram. E 7 pessoas foram baleadas naquela noite, inclusive a Vilma. Ela tomou um tiro de chumbo no peito, né? E a gente só ouvia o desespero, os gritos, a revolta e os tiros incessantes. Bam, bam, bam. Ou seja, ela não falou nenhuma ficção aqui, né? A gente fala da fixação do marco temporal, ela não fez ficção, ela tratou de uma vida que é construída dela e das outras e dos outros sob o impacto diário da violência. É todo dia, é agora, nesse instante. Ela diz, inclusive, que as mães não dormem à noite para ficar ao redor do fogo, tomando conta dos filhos, né? Ou seja, é assim, a vida deles é assim, toda noite. Ninguém está lá, a não ser o inimigo que está. Ninguém mais chega. Nem as forças de segurança, nem a FUNAI, nem aliados, porque não conseguem chegar. Ou seja, eles estão só sob o impacto dos que os agridem. Eles estão só recebendo o impacto. Então, essas meninas e meninos com criança no colo ou no ventre, não é? Eles amadurecem na luta diária, na luta cotidiana, não é? Sob o impacto cruel, agudo e permanente desses segmentos do agronegócio. Esse segmento do agronegócio que atira neles é o mesmo que queima o menino com ferro de marcar gado. É os mesmos, né? E por isso que a gente não pode fazer a desconexão disso, né? Essas coisas são conectadas dentro dessa lógica de que uns precisam morrer para outros enriquecer, né? Então, eles foram atacados no dia 27 de agosto à noite. Aquilo perdurou. Depois eles foram atacados outras vezes, e a gente acompanha, assim, o tempo todo. Então, é uma vida dura, assim. E quem são os atacados? Em geral, são jovens, porque não há mais velhos. São poucos os velhos que existem. Então, os jovens, meninos e meninas, assumem o papel de adultos. Ela tem 20 e poucos anos, né? Outros têm menos que 20 e poucos anos, ainda estão lá também, né? Então, e são esses jovens e mulheres que sofrem a violência física cotidiana. Eles sofrem o racismo, eles não podem sair do seu lugar, eles não podem ir ao comércio, as crianças não podem ir a uma escola, eles não podem se locomover na cidade sem serem vistos com desprezo e com ódio. Vocês já pensaram o que é isso? Vamos nos colocar no lugar deles, assim, para tentar entender. De não poder sair do seu lugar e ir a um comércio, porque o comerciante despreza eles. Andar numa avenida, porque as pessoas desprezam eles na rua, né? Então, o racismo, ele está impregnado nessa gente, porque essa gente ignorante é uma gente que é dominada pelos fazendeiros do agronegócio que estão ali, não é? Porque o prefeito é do agronegócio, o padre é do agronegócio, o delegado é do agronegócio, o dono da rádio é do agronegócio, o juiz é do agronegócio, todos são ligados ao agronegócio.
a professora da escola, o diretor da escola, os alunos da escola, tudo gira em torno deles. E os Avá-Guarani, eles são, então, aqueles que são rechaçados por todos eles. Então, essa coisa do racismo é grande, né? Eles sofrem pelo assédio do consumo. O consumismo, ele também ataca muito os jovens. Só que esses jovens não têm o que consumir, nem como consumir, porque não têm renda para consumir, né? E eles são impactados por isso. Eles sofrem pela fome porque não tem comida e não tem onde plantar comida e não tem renda para comprar comida. Então, dependem da solidariedade de alguns que conseguem chegar lá, né? Isso é muito sério, né? E eles sofrem pela falta do resto tudo. Ela falou que o lugar que eles estão e não tem mais para onde ir é um lugar que já foi degradado pela colonização. Não há ali, por enquanto, de onde tirar a perspectiva de uma vida segura, né? Mas não tem mais para onde ir, a não ser aquele mesmo lugar, que era o seu lugar de ser a vida inteira, mas que foi tomado para botar naquele espaço de vida soja, milho e boi, né? Então, é isso, né? E aí, o marco temporal, o que tem a ver o marco temporal com tudo isso? Os ataques, eles voltaram a ser sistemáticos depois da aprovação da Lei 14.701 no ano passado. Ou seja, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e ela se tornou lei efetiva no final do ano, no dia 27 de dezembro. No dia 30 de dezembro, a comunidade dela foi atacada pelos fazendeiros com a justificativa do marco temporal da lei. Depois eles foram atacados em 10 de janeiro com a justificativa de que eles são invasores e estão infringindo a lei. E depois eles continuam sendo atacados porque alegam que eles estão infringindo a lei 14.701. Então, a tese do marco temporal tem tudo a ver com esse ambiente que se criou ao longo dos últimos anos, através dessa tese, que é o ambiente da negação de que eles têm direito. Então, a lei está dizendo assim, vocês não têm direito, vocês perderam o direito de vocês, né? E pelo fato de vocês não terem direito, então vocês podem ser atacados por nós, os brancos. E eles atacam, e esses grupos pequenos resistem. Então, enquanto nós não derrubar a Lei 14.701, enquanto a gente não reverter essa história da tese do marco temporal, eles serão atacados, né? E haja resistência cotidiana para tudo isso. Haja noite sem dormir para tudo isso, né? É um ambiente absurdo, assim, que nós vivemos no Brasil. Isso isso a gente está se referindo àquele lugar Avá-Guarani, mas transporta isso para o lugar Guarani Kaiowá, Guaranambuá, Yanomami, Pataxó, Pinambá, e assim sucessivamente no Brasil inteiro. Ou seja, a tese do marco temporal, ela vem para dizer o direito que vocês achavam que vocês tinham até agora não existe mais. O direito que vocês diziam que era originário, ele tem um marco temporal, ele tem um limitador, que é o 5 de outubro de 1988. Então, vocês não têm mais direito originário. O direito que vocês diziam que era inalienável, que não poderia ser trocado, substituído, vendido, arrendado, dado, né, inalienável, ele deixa de existir porque agora as terras podem ser transferidas para terceiros sem nenhum problema. As demarcadas e as não demarcadas, elas são objeto de negócio, elas não são mais inalienáveis. O direito que os povos indígenas diziam ser, e que está na Constituição, que era um direito indisponível,
o que é indisponível, só eles poderiam dispor desse direito, deixou de existir com a tese do marco temporal. Ele se tornou disponível para todos que têm interesse sobre aquele lugar, né? E o direito que se dizia que era imprescritível, ele perdeu a validade. Porque o imprescritível é aquele que não se esgota ao longo do tempo. Ele não prescreve, ele não termina. Então, veja como era legal o direito: originário, inalienável, indisponível, imprescritível. A tese do marco temporal amassou esse direito. Amassou e jogou numa lata de lixo. A Constituição foi arremessada para dentro da lata do lixo, no que diz respeito aos direitos dos povos indígenas. Então, a tese do marco temporal hoje ela é o instrumento legal que autoriza ao fazendeiro facínora a atirar na Vilma de noite, a atirar na Vilma com a sua filha no colo, porque ela não larga aquela menina nunca. E quando ela tomou o tiro, ela estava com a menina no colo, o tiro pegou do outro lado, né? É isso que autoriza o fazendeiro a arrendar a terra dos índios Carajá, dos indígenas Carajá do Mato Grosso, e autorizar ao peão da fazenda lá, ao gerente da fazenda, carimbar com ferro quente o braço do menino Jesus, marcar. Ele está demarcando, né, aquele que ele não trata como humano. Ou seja, o ambiente que a gente vive, desculpem a minha indignação, porque é isso, é esse ambiente que a gente tem no Brasil em relação aos povos indígenas, mas não só em relação aos povos indígenas, em relação a todos os outros setores da sociedade. Essas eleições, por exemplo, findou ontem, nós assistimos um cerco nas periferias em que igrejas evangélicas, o narcotráfico, o crime organizado submete as pessoas a votarem naqueles que eles querem que sejam eleitos. Ou seja, não há liberdade de escolha. Que democracia é essa? Né? Então, é um ambiente que se construiu no Brasil, que é o ambiente de estagnar aquilo que se tinha, dar um ponto final e espremer até não sobrar mais nada no que se refere aos direitos fundamentais, aos direitos humanos das pessoas. Então, nós vamos passar por um ambiente onde a tendência é de que o direito que era assegurado, um direito fundamental, ele deixa de existir para, no lugar dele, haver o que eles estão tratando hoje como políticas compensatórias. É trocar o direito fundamental por compensação, por alguma coisa em substituição àquilo que lhe era mais sagrado, né? É esse o ambiente que nós vivemos no Brasil, né? É o ambiente em que o direito ele é exprimido, sobra um bagaço do direito, e aí eles vão compensar, mitigar, através de assistencialismo, coisas paliativas, né? Coisas que vai levando a que as pessoas, em geral, os mais pobres, padeçam e morram. Há uma autorização para que morram, né? Então, esse é o ambiente. E a questão indígena, ela está, através da tese do marco temporal, é esse manto, né? Esse manto da desconstrução. Você, a partir de agora, não se constrói mais nada. A partir de agora, você bota um freio, você impede que esses povos tenham esse direito, e no lugar vai fazer permuta de terra, compensar um pedacinho de terra aqui, ao invés de demarcar, dar um lote. Ou seja, você tira efetivamente dos povos indígenas a potencialidade deles lutarem pelo direito, que é o que nós temos até agora, né? Na medida em que você arranca o direito, você coloca no lugar o vazio.
né? E nesse vazio cabe qualquer coisa, né? Inclusive a possibilidade de uma criança ser marcada com ferro quente, né, por um fazendeiro. Espero ter respondido, não talvez do modo como se pensava, mas eu quis trazer um pouco essa uma análise mais dura do que eu acho que é a vida agora, do que é a realidade agora, né? Que é um pouco isso, né? Não, eu acho que você nos trouxe muito mais, né, Roberto? Eu acho que você trouxe uma reflexão que fez a gente pensar justamente nessa invisibilização do racismo sobre os povos indígenas. Porque quando a gente pensa, é uma questão que eu tenho debatido muito com as minhas turmas, né? Quando a gente pensa sobre a questão dos racismos existentes na sociedade brasileira, a gente consistentemente, enquanto sociedade, a gente deixa o racismo sobre os povos indígenas de lado. É uma coisa que os povos indígenas mesmos já vêm denunciando sistematicamente há muitos anos e sistematicamente eles vêm sendo silenciados nisso. Então, esses racismos vêm crescendo cada vez mais, né? Justamente porque eles não são ouvidos nas suas denúncias. Esses racismos vêm ganhando força, né, por conta dos negacionismos, por conta, né, dessa crescente onda de ódio mesmo, como você muito bem salientou, ganhando força, né, muito ainda mais nessas áreas que particularmente tem essa base, né, de vinculada, né, à questão da agropecuária, né, mas também, por exemplo, se a gente for pensar da especulação imobiliária em outras áreas também, que também está vinculada à questão das terras indígenas, não é mesmo? Então, assim, a questão também, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem a questão dos Puri, que é negada a própria existência deles, né? Então, o racismo contra os povos indígenas, eles são muitas facetas, né? Muitas facetas em diferentes intensidades que constroem, que possibilitam diferentes violências, né? Físicas, simbólicas e que vão aparecendo de diferentes formas na nossa sociedade. E que se a gente não estiver atento, né? E não só atento, mas aliado aos movimentos indígenas e atento ao que eles têm para nos falar, né? Porque a gente não é indígena, isso vai passar despercebido para a gente. E por isso que a gente tem que estar atento a falas como da Vilma, a falas como, né, a sua fala me lembrou, né, me saltou diretamente a fala seguinte, né, que da mesa mesmo, que foi a do cacique Nailton Muniz, né, do povo Pataxó Ranranhan, né, que fala, né, infelizmente, da fatalidade da irmã dele. E então, assim, são eventos traumáticos da história indígena. Eu, como professora de história, não posso deixar de falar da história. São eventos traumáticos da história indígena que a gente tem que trazer à tona de maneira mais consistente para que essa política de morte, né, que tem sido colocada em prática, seja coibida. Né? Eu não estou falando que ela vai deixar de existir, porque eu acho que seria ingenuidade da nossa parte achar isso, mas que ela tenha, de alguma forma, algum tipo de vergonha de ser colocada em prática de maneira tão descarada como tem sido colocada em prática. Né? Eu vou colocar aqui mais alguns comentários para ser colocado, para ser compartilhado aqui em tela, para a gente também não mobilizar o nosso tempo, porque senão eu ficaria conversando aqui com você o tempo todo, Roberto. Mas, por exemplo, o Gilmar comenta, né, o grito de socorro da líder indígena Vilma Vera resume o objetivo da nossa formação nesse curso. É isso mesmo, Gilmar, perdão. Eu acho que o nosso curso ele
ele se prontifica a estar aliado às demandas indígenas desde o início, né, desde a sua concepção no nosso primeiro ano. Por isso que a gente contactou diretamente o CIMI, né, para nos auxiliar nisso, né. O Marcos Paulo, foi um ótimo curso. Muito obrigada, Marcos Paulo. Marcos Paulo também participou, né, do nosso encontro. E Valci também, que está sempre presente, né? Como é dolorido esse relato de Vilma e de Roberto. Aqui na minha região era, né, do mesmo jeito no século XX, só muda os nomes, a herança colonialista continua. Eu acho que, de alguma forma, Valci ouso dizer, na maior parte das regiões do Brasil. Que perfeita reflexão e colocação dessa invisibilidade dos povos. Ótima fala, Roberto. Exatamente. Mais uma pergunta aqui do William. O aumento das violências contra os povos indígenas também pode ser explicado pelo apagamento das informações sobre os indígenas durante o governo Bolsonaro? Eu acho que seria muito na questão da dificuldade de divulgação das informações, seria isso, na questão da toda a problemática da FUNAI no período, acho que seria nesse sentido. Tem mais alguns comentários aqui, mas acho que a gente pode focar nessa pergunta aqui por enquanto. Fica à vontade, Roberto. Gente, só um minuto, desculpa, Roberto. A lista de presença já está aberta. Hoje ela não foi ficcionada na descrição do vídeo, ela está disponível aqui no chat, tá? No chat que vocês estão comentando, ela está fixada no topo e também está aqui nos últimos comentários, tá bom? Ela já está disponível, já está aberta para vocês assinarem, tá? Fica à vontade, Roberto, desculpa. Não, eu acho que a violência contra os povos indígenas, a gente vê assim, é como se houvesse uma linha, vamos supor que para baixo fosse só a esperança, e para cima fosse a violência. Nós temos, ao longo do tempo, de Bolsonaro, antes do Bolsonaro, bem antes do Bolsonaro, e depois do Bolsonaro, uma linha que ela tangencia, ela vai sempre para cima. Ela é assim, né? Desde que a gente realiza esse relatório, a gente identifica que a violência ela oscila mais ou menos, mas dessa linha para cima. Nós não temos um ambiente de tranquilidade. Obviamente que o Bolsonaro ele introduz o que nós denominamos na época de antipolítica. Porque a política é quando você quer promover o bem comum, promover a defesa dos interesses da sociedade, né? O Bolsonaro ele introduz no indigenismo a antipolítica, porque ele diz assim: terra para indígena eu não vou demarcar, ponto. Assistência para indígena eu só vou prestar para aqueles que estão em terra demarcada, ou seja, ele delimitou ali, né? É só para alguns, não para os outros, né? E assim por diante. Território indígena não é para indígena explorar, porque eles não sabem explorar da forma que o capitalismo quer que explore. Então, nós vamos explorar através de terceiros, né? E ele diz ainda mais assim: e os indígenas só vão ter possibilidade de viver se tornar branco, porque na concepção dele, indígena tem que se integrar à sociedade. Então ele resgata, né, dentro do seu governo, né, a perspectiva que se trazia na ditadura militar, que era da integração forçada ou do extermínio, ou seja, ou você se torna branco, você vai ser anulado, você vai apagado, você vai ser destruído. E a ditadura militar tinha um projeto muito definido, que na perspectiva deles, até o ano de 2000, não existiria mais indígenas no Brasil. Eles teriam todos integrados, né?
os que estivessem em reservas e terras se executariam políticas para que eles pudessem se integrar. E os que estavam fora das terras deveriam se integrar automaticamente à sociedade. Então, um pouco, ele retoma esses conceitos integracionistas e genocidas e faz isso durante os 4 anos dele, né? Ele teve 2 anos de pandemia que meio que botou certos freios nessa lógica, nessa perspectiva, mas, em síntese, o território demarcado era para ser explorado e o que não foi demarcado não seria demarcado nunca mais e ponto final, né? E é também nesse ambiente do Bolsonaro que a força do marco temporal ele toma dimensão importante, mas o movimento indígena e as alianças que os povos indígenas constroem nesse tempo também são significativos. Então, tu tem um movimento de resistência indígena muito importante no período de Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro, a resistência foi muito grande, né? Isso foi importante porque freou e ajudou a discussão no Supremo Tribunal Federal, né, de buscar uma solução para a tese do marco temporal. E aí o STF julgou, naquele processo de repercussão geral relativo ao povo Xoclen, ele julgou, né, dizendo que a tese do marco temporal é inconstitucional. Então, na justiça, nós ganhamos, né, fruto desse movimento indígena que se consolidou aí ao longo dos anos. Nós perdemos no Congresso Nacional, que eles aprovaram uma lei reintroduzindo o marco temporal. Então, em poucas palavras, assim, queria trazer isso porque, se eu fosse falar do Bolsonaro, nós íamos ter mais 5 aulas agora, e aí não vai dar tempo. Mas eu queria, antes de encerrar minha participação, que eu passei o dia falando hoje, aí o velho fica cansado, mas eu queria, assim, trazer que alguém observou nos comentários, né, que esse grito que a Vilma fez nesse vídeo, ela profere um grito de socorro. E mais que isso, ela grita por socorro, mas ela pede que todos deem as mãos, né? Ela nos convoca, assim, a que a gente dê as mãos, né? Então, eu queria trazer aqui 5 elementos que eu acho que é o que eles nos ensinam cotidianamente. Eu que trabalho com comunidades indígenas há 34 anos, então, né, o que eles nos ensinam? Primeiro, que há possibilidades de a gente ter uma sociedade do bem viver, sem dúvida nenhuma. E como a Vilma fez menção à mão, eu também quero trazer a mão como exemplo, né, de darmos as mãos. É como se o bem viver estivesse na palma da mão. E cada um dos dedos tem uma importância infinita nessa lógica do bem viver, nas concepções dos povos indígenas. E que todos têm, ao menos com todos que eu trabalhei, foram muitos povos. E o primeiro dedo da mão, que ajuda a gente a entender o bem viver, ele é o dedo dos sonhos. Dos sonhos, não o sonho vazio, o sonho que se sonha só, o sonho que orienta, o sonho que guia, o sonho que anuncia, o sonho que projeta, o sonho que encanta, o sonho que faz viver. Todos têm, os povos indígenas, eles são guiados pelos sonhos. Os Guarani-Mbuiá, até para batizar uma criança, o Caraí, a Cunhã Caraí, o líder religioso, precisa sonhar o nome da criança. Ele sonha o nome. Ou seja, veja a importância do sonho, né? E é esse nome que vai dar a personalidade, vai dizer aquilo que a pessoa é. Veja a importância do sonho. Então, o sonho como primeiro aspecto dessa mão do bem viver. Segundo dedo, que é a memória. E a Vilma, nessa fala, é pura memória, né? É memória das lutas,
né? É memória do Caraí, né? Do líder religioso, é a memória dos que passaram, né? É a memória deles serem jovens diante de um povo também que já padeceu, é memória dos ensinamentos, memória das lutas, memória das alegrias, memória dos sofrimentos, memória, que traz o outro que já passou para o lugar de agora. Assim. Isso é, e os povos indígenas têm isso. Cada ação, cada movimento de uma retomada, por exemplo, ela é pelo sonho e pela memória. Não tem. É isso. E é o que dá sustentação na retomada. Terceiro, é o dedo da religiosidade, das espiritualidades. E eles só resistem porque eles têm um apego ao sagrado que nós não temos. E é esse sagrado que alimenta o movimento de luta e resistência, né? É esse apego ao sagrado que traz para cá. E ele vem no sonho, ele vem na memória. Ou seja, ele não está sozinho, não é um sagrado desarticulado, é um sagrado em comunhão, assim. É bonito isso de entender, tá? Todos têm. Mesmo o povo isolado, se a gente for lá, se a gente pudesse flutuar sobre eles sem intervir na vida deles, a gente vai ver que agora eles estão rezando para um Deus, para um sagrado. Né? A quarta palavra é a palavra da coragem, é o que também dá isso, ajuda a entender o bem viver. E quem mais do que essa menina Vilma, as outras meninas, os outros meninos, os velhos, os novos, indígenas, quem mais do que eles tem coragem? Quem tem coragem de ficar a noite inteira enfrentando, ouvindo tiro, grito, perseguição, foguete? Quem de nós tem tanta coragem de ficar velando os filhos ao redor de um fogo a noite inteira para proteger o filho? É coragem, né? É coragem de proteger o território, é coragem de andar pelo território, é coragem, inclusive, de enfrentar os racistas na cidade, de perceber o olhar de preconceito. Então, a coragem que eles têm, ela é inabalável. Né? E o cacique Chicão que dizia, quando ele era vivo, lá em Pesqueira, em Pernambuco, ele dizia, em cima do medo, coragem. Coragem, né? E por fim, nada teria sentido, nem o bem viver teria, nem o sonho, nem a memória, nem a religiosidade, nem a coragem, se não tivesse esperança. Sem esperança, nada disso funcionaria, entendeu? Mas não é esperança de esperar que aconteça, é a esperança do esperançar, do movimentar, do construir, do fazer, de estar no pé do fogo, velando as crianças, mas sonhando com a demarcação da terra, querendo que a demarcação da terra aconteça, lutando contra o judiciário, lutando contra o mundo, né? Então, a esperança. Então, aí a gente tem um pouco assim o que os povos indígenas nos ensinam nesse ambiente que é o ambiente do bem viver, né? Queria trazer na minha fala final, queria trazer essa mensagem porque eu falei da violência o tempo inteiro e das dores da violência. Agora, o que dá sustentação? O que faz com que as pessoas suportem tudo aquilo que eu falei antes? É isso aqui. Sonho, memória, espiritualidade, coragem e esperança. Isso aqui diz muito, né? Para aquilo que a gente quer que aconteça amanhã, né? Então, eu agradeço a vocês aí pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade, e a gente sempre está aqui pelo CIMI à disposição para compartilhar com vocês aí esses movimentos de luta e de esperança.
né? É isso aí. A gente que te agradece enormemente, Roberto. Nossa, sem palavras para agradecer você, Haroldo Heleno, a toda a equipe do CIMI, que tem sido parceiros assim, inestimáveis, né, nesse caminho de aprendizado. Né? Eu sempre falo com os meus alunos que eu estou nessa trajetória de aprendizado com os povos indígenas há 15 anos. Esse ano completam 15 anos. E eu vejo colegas falando que pesquisam isso, pesquisam aquilo, e eu sempre falo, eu não pesquiso temática indígena, né? Eu aprendo com os povos indígenas. E eu acho que você, na sua fala final, resumiu tudo que eu tenho aprendido nesses últimos 15 anos. É isso. É uma outra forma de viver e de reaprender o mundo que a gente vive, que a gente habita. Eu vou trazer aqui para a tela novamente o professor Luiz, também para despedir do Roberto, e para a gente finalizar, né, as mesas do curso, mas que continua, né, continua a disponibilização dos exercícios. A gente vai disponibilizar também o material desse último eixo temático. Eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa sala de aula Google o próprio relatório do CIMI, né, o relatório desse ano com os dados de 2023. Lembrando que o relatório, gente, ele é completamente gratuito, disponibilizado pelo CIMI anualmente. A notícia, né, que a gente comentou aqui, né, infelizmente, né, dessa violência contra a criança Carajá, eu também vou disponibilizar para vocês o máximo de informações que eu consegui acessar, eu vou disponibilizar para vocês lá também. E eu queria só compartilhar aqui com vocês, né, o comentário da Janaína da Silva Guerra. Janaína, eu vi a resposta do seu e-mail, eu vou responder. Me desculpa por não ter respondido ainda, mas a Janaína também pesquisa, né? Ela está trabalhando com temática indígena no doutorado também, lá no Sul, e ela está comentando aqui que na pesquisa de história oral, a temática que fiz, apareceu o tempo todo os reflexos dessas violências sistemáticas no desempenho acadêmico de universitários e universitárias indígenas, né? Infelizmente, os universitários e universitárias indígenas provavelmente também sofrem, né, e devem relatar bastante nessa questão do racismo, né, estrutural, né, do racismo evidente, né, do que a gente comentou aqui. Talvez seja um tema interessante para a gente trazer na próxima edição do curso. E a Mariana também comentou aqui, né, como é triste ver que esses pontos abordados sobre a questão indígena não são colocados como importantes dentro do currículo escolar, apesar de ser obrigatório, né, Mariana, né, pela Lei 11.645 de 2008. A Mariana comentou, né, lá no formulário de presença, que a mesa de hoje, como outras passadas, são essenciais para a construção de um pensamento crítico acerca da omissão das comunidades indígenas do nosso país. Essas aulas foram essenciais para fazer a questão indígena à tona, né, trazer a questão indígena à tona e estimular educadores para inserir essa temática dentro da sala de aula. Muito obrigada, Mariana, pela sua contribuição com o curso, né? Sem vocês, sem a participação de vocês, o nosso curso não teria acontecido. E a Ervanesse, né, que também comentou que a mesa de hoje foi pesada, né, e essa luta dos indígenas também é nossa, não podemos ficar achando que nada está acontecendo. Esse marco temporal está ajudando a destruir os indígenas. Devemos olhar onde está e qual o nosso papel nessa luta, exatamente. E por último, né, a Sheila Patrícia Pereira, os temas das mesas vêm trazendo temas muito tocantes. Irei, através das referências enviadas, fazer uma roda de conversa com os estudantes para, assim como eu, estarem conscientes das violências contra os povos indígenas do nosso país. Sou grata sempre pelas aulas deste curso, onde tanto aprendo. Muito obrigada, Sheila, pela sua contribuição no curso, pela contribuição de todos vocês, e, infelizmente, pelo nosso tempo, pela questão
das limitações, né, do nosso tempo. Eu gostaria de colocar a participação de todos aqui no chat, que foi bem bacana, e só tenho a agradecer também a todos vocês, e na medida do possível a gente vai respondendo por e-mail as contribuições de vocês. Luiz, fica à vontade para você fazer as falas finais. Sim, estou olhando só o horário aqui, a gente vai encerrar um pouco mais cedo, né? O Ivan, ele está numa atividade em Chapecó, né, o Roberto? Sim, ele nos sim. justificou aqui, né? Mas nós só temos a agradecer mais uma vez ao Roberto e ao CIMI Sul, além de toda a equipe, todos os missionários e missionárias do Conselho Indigenista Missionário, nos apoiarem também, porque o que a gente faz do ponto de vista acadêmico requer, de fato, um apoio, porque a gente também vive um cerco na academia, né? Quer dizer, então nós temos que, de fato, resistir. E eu acho que a fala do Roberto ao final, em relação a o que a gente, né, pode aprender com essa força, com essa esperança que também é orgânica com a luta com a existência indígena, é muito grande, né? Eu acho que é essa tarefa nossa de professores e professores do dia a dia, não só com a temática indígena, mas com uma série de outras temáticas que envolvem direitos humanos, que envolvem a própria questão democrática, né? Resistir, né? E dar aos nossos alunos, às nossas alunas, situações de aprendizagem, né, que levem a essa reflexão, né? A gente tem visto a educação, muitas vezes, ser colocada uma série de discursos, tem que usar tecnologia, tem que usar isso, tem que ter uma aula agradável, uma aula que o aluno se envolva. Olha, eu acho que tem que colocar as questões para os alunos, primeiramente, né? Quer dizer, criar situações de aprendizagem ali, levar as informações, fazer com que eles pesquisem ali, debatam na sala de aula, é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer, e isso já vai ter uma repercussão muito grande. Quer dizer, eu acho que a gente tem que retomar essa coragem e essa força que a gente tem como educadores, esse compromisso com as questões que envolvem os direitos humanos, e fazer projetos e fazer atividades sem temer, né? Quer dizer, eu acho que esse ensinamento que o Roberto nos coloca, nos traz da experiência indígena, é muito importante. E contar com aqueles ali na sala de aula, na escola, no dia a dia, que também pensam como a gente, né? Quer dizer, que esses são valores que nós estamos levando para a sala de aula, valores, né, que estão na nossa Constituição e que estão consagrados internacionalmente, né? Como é a questão indígena, como é a questão dos direitos humanos, tá? Então, esse é o objetivo desse curso, né? Em 2025 a gente vai, com certeza, voltar, se não for nesse formato, será num outro formato, a gente ainda vai avaliar, mas, para finalizar, eu só queria mesmo agradecer muito a fala do Roberto, né, e todo o apoio do CIMI, e também a professora Helena, né, que tem colaborado enormemente com esse projeto desde o seu nascedor, tá? Então, e agradecer a todas e todos, né, os cursistas que vêm participando com a gente aí, nos incentivando com as mensagens, com a troca de e-mails na sala, nas turmas virtuais, né? E colocar aí da nossa satisfação de estar fazendo esse trabalho, mas também, ao mesmo tempo, da nossa tristeza de estar, né, tendo que acompanhar tanto retrocesso no nosso país, como o Roberto colocou de forma bastante enfática e com bastante razão, tá? Então, eu queria encerrar minha fala e passar para a professora Helena, agradecendo novamente a todas e todos. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por mais essa mesa maravilhosa. Apesar de como foi falado em muitos comentários, né, uma mesa dura, né, e pesada, né, pois o tema não seria diferente. E agradecemos o Roberto aqui, que apesar dos inúmeros afazeres, né, da agenda, ainda arrumou um tempo de estar aqui com a gente. Então, Roberto, mais uma vez, muito obrigada.
E a gente está aqui à disposição de vocês, né? E sempre almejando que a parceria continue e firme e forte para os próximos anos. Então, gente, bom descanso e até a próxima. Até a próxima. Um abraço grande. Tchau. Até mais.